Neste grande jornal é nosso convidado esta noite, André Ventura, presidente do Chega. Boa noite, seja bem-vindo. Acho que posso dizer que o ambiente tem estado mais crispado desde sexta-feira. O André disse que esperava um contacto do primeiro-ministro. Já teve esse contacto? Boa noite, obrigado pelo convite. Não, ainda não aconteceu esse contacto. Também é preciso reconhecer que foi um fim de semana bastante ativo. Hoje foi dia de manifestação. E penso que teremos condições de falar agora no início desta próxima semana. O que eu espero é poder falar com o Sr. Primeiro-Ministro. Está convicto de que Montenegro fará esse contacto consigo? Bom, aqui não é uma questão de eu estar convicto ou não. Aqui é uma questão de, como diz o Presidente da República, este é um governo minoritário, aparentemente da parte do PS, e acho que isso hoje ficou mais claro ainda. O PS não está disposto a fazer nenhuma avaliação, nenhuma análise política, nem um novo orçamento. O PS não está disposto a nada, o PS está disposto a mandar o país para eleições. E, portanto, aqui não é uma questão de eu estar à espera de um contacto ou não. Acho que é o que dois líderes responsáveis, quer o do Chega, quer o do PSD, devem fazer num cenário de crise. E, atenção, isto é independente do que venha depois a acontecer. Acho que, pelo menos, deve-se conversar. E acho que é isso que os portugueses querem também, que os líderes conversem. Não é que fiquem presos aos seus valores ou aos seus princípios, não saiam deles e digam só agora ao país que se lixa. Acho que não é isso que esperam de nós, esperam um bocadinho mais. André Ventura já disse que assegura que vota contra este orçamento do Estado. Qual é, para si, para o Chega, o problema deste orçamento? Muito bem. Eu gostava que as pessoas compreendessem isto. Enquanto que o Partido Socialista basta com uma abstenção, e uma abstenção significa não tomar partido, nem a favor nem contra. Portanto, é uma posição fácil a do PS, digamos assim. E o orçamento passa. O Chega não só viabilizou que o Governo entrasse em funções, não votando contra, não viabilizando moções de rejeição ao início, como manifestou-se desde o primeiro dia, desde março, disponível para o Governo a dizer isto. Temos um orçamento para aprovar em setembro, outubro. Vamos, a partir do final, digamos assim, antes do verão, maio, junho, vamos juntar delegações, vamos juntar grupos de trabalho. Eu disse-o publicamente e disse-o em privado, estou à vontade, porque é público e é provado. Vamos construir um orçamento. O que é construir um orçamento? É porque o voto do Chega tem que ser a favor. Ora, eu não conheço nenhum partido na Europa que vote a favor de um orçamento que não é seu ou que não foi construído por si também. E, portanto, nós dissemos ao Governo, vamos construir um orçamento os dois. O que é construir o orçamento? Em matéria de defesa, em matéria de saúde, em matéria de educação, em matéria de habitação, vamos construí-los os dois. Sabe qual foi a resposta do Governo? Foi zero. Não queremos construir nada. Vamos esperar que o Partido Socialista aprove. E eu creio que, em segredo, foi isso que pensaram. Agora, repare, chegamos... Então vamos por partes. O problema não é o conteúdo do orçamento, até porque creio que só conhece duas medidas, IRS jovem e IRC, e já disse publicamente que concorda com elas. Sim. O problema não é o conteúdo, é o facto de, nas suas palavras, não ter sido chamado para debater, negociar este orçamento, é isso? Eu vou-lhe dar dois exemplos. Nós tínhamos pedido para ver como tem a ver com o conteúdo e também com isso que está a dizer. São as duas coisas. Porque uma coisa tem a ver com outra. Ao não se construir connosco, o Governo sabia que nós íamos exigir, olha, a equiparação plena na questão do suplemento de missão dos polícias. Sabiam que isso era uma exigência nossa. Não podem vir agora dizer que não sabiam. Sabem isto há um ano atrás, desde que houve este problema. Sabiam que iam ter que pôr no orçamento. Sabiam que nós íamos exigir um reforço muito grande no combate à corrupção e nas questões da justiça. Não o quiseram fazer e, portanto, agora dizem que não está porque não falámos. Mas o André conhece o orçamento? Bom, eu sei que... Sabe o que é que está lá no orçamento? Eu não vi ainda o orçamento, mas eu sei que se isto lá estivesse, o Governo não tinha tido problema em negociar connosco, porque o Governo quer um orçamento aprovado. Aparentemente, o Governo quer um orçamento aprovado. Então é uma dedução que está a fazer, não tem que ver necessariamente com o conteúdo do orçamento, porque não conhece, além das medidas que aqui falamos, é isso? Era importante que as pessoas compreendessem isto. Um orçamento não é só uma aritmética contabilística, não é pegar e pôr valores aqui. Claro, estamos só a tentar perceber do que é que o Chega não gosta neste orçamento para dizer não perentoriamente que vota contra ele. O normal num governo minoritário era que tivesse dito, então vamos sentar-nos à mesa e vamos ver qual é o investimento que se faz na saúde, na habitação, na justiça, no controle à imigração. Porquê? Porque precisamos do voto a favor. O Sr. Presidente da República, por muito que eu discorde dele, é isto que tem dito. No fundo, a expressão, que diabo? Então o Governo não tem maioria e acha-se na arrogância... Hoje falou em mas isto é uma expressão, que é, então que diabo? O Governo não tem maioria e acha que pode arrogantemente obrigar os outros a votar a favor. É que, repito, para que as pessoas em casa percebam, no nosso caso, nem é uma abstenção. Temos que votar a favor. Ora, os partidos votam a favor de documentos em que participam, em que se revêem, em que constroem. O Governo não quis fazer isso. Portanto, o que é que eu disse do orçamento? Disse que este orçamento, que aparentemente vai ser entregue agora nos próximos dias na Assembleia da República... Tem até dia 10? Até dia 10. Não sei se vai ser antes, se vai ser depois, se vai ser muito antes, se vai ser um bocadinho antes, não sei. Não teve a nossa chancela nem a nossa participação. Não é o nosso orçamento. E, portanto, o Chega está fora desta negociação. Porém, eu disse e mantenho aquilo que disse há poucos dias e que disse em março.
Da nossa parte, nós tudo faremos para evitar uma crise política. Da parte do Governo, tem que haver essa boa vontade. Este orçamento tem que sair, este orçamento, tal como foi construído, tem que sair de cena e o Governo tem que perceber de uma vez por todas que não tem maioria e tem que se sentar à mesa, dialogar e negociar. E isto significa outro orçamento, que não este, porque este já está feito. Teria que ser outro. Então, mas houve reuniões com o Primeiro-Ministro? Houve, mas não foi sobre isto e o Primeiro-Ministro também o disse. Ou seja, não foi só sobre isto. Não falaram sobre o orçamento? Não, bom, nós evidentemente que falámos sobre a situação política, que falámos sobre a situação orçamental, mas uma negociação sobre o orçamento não se tem só com o Primeiro-Ministro, tem-se com o Ministro das Finanças, tem-se com delegações de trabalho. É assim que eu vejo as coisas, com responsabilidade. Portanto, houve conversas, mas não foram suficientes no seu entender. Houve uma primeira reunião que foi pública, que nós assumimos, e onde levámos propostas concretas. E eu dei-lhe há pouco exemplo, quer no âmbito do combate à corrupção, quer no investimento na saúde, quer na habitação, que nós entendemos que está descontrolada em termos de preços, e o Governo ouviu e disse-nos que estava disposto a fazer um avanço. É só em agosto ou julho que eu me apercebi que o Governo não estava a negociar, e na verdade estava a negociar era com o Partido Socialista. Isto não se faz, isto não é bonito em política, sobretudo quando um Governo é minoritário. E repare, o Governo até acabou por provar do próprio veneno. Porque ao negociar com o Partido Socialista, em vez de ter um orçamento de mudança à direita, que era o que as pessoas pediam, senão não tinham dado a votação que deram ao Chega e ao PSD juntos, queriam um orçamento de mudança, não queriam um orçamento socialista, se não tinham votado no Partido Socialista. E o Governo optou por mesmo assim fazer uma negociação com o Partido Socialista. Nós ouvimos ministros passar pelas televisões, inclusive é aqui na CMTV, a dizer que o PS era o parceiro preferencial. O PS era o parceiro das negociações. Então, e agora, afinal, é o Chega? Agora viram-se para o Chega. Hoje eu ouvi o Dr. Pedro Nuno Santos dizer não podemos retirar a responsabilidade ao Chega. O Chega tem que assumir a sua responsabilidade. Então, mas durante meses eles andaram a dizer que eram o parceiro preferencial um do outro. Nós alertámos que ia correr mal. O Governo também falou muitas vezes numa coligação negativa entre o Chega e o PS. Certo, mas isso não aprova orçamentos. E, portanto, o Governo, o que andou a dizer, por voz de vários ministros, e eu tenho vários em memória que podia dizer aqui, vários ministros e responsáveis do PSD disseram nas televisões nacionais o PS era o parceiro negocial. Então, Daniel, então e agora? Voltam-se para o Chega e dizem aprovem lá este orçamento, para o qual nós não vos chamámos, não vos consultámos, não pedimos a vossa opinião, não quisemos saber o que é que vocês acham. É um bocadinho caricato, não é? Deixe-me só voltar atrás numa frase que já disse aqui, que tem repetido esta semana, que é o facto de o Chega tudo fazer para evitar uma crise política. O que é que isso significa? O que é que isso inclui? Pode viabilizar o orçamento? Não, este orçamento para nós está fora de questão, porque nós, como disse, não participámos nele. Este orçamento não, e o Governo agora não, é em 10 dias que vai mudar o orçamento. Então, admite viabilizar, mas um novo orçamento. O Governo teria que fazer um novo orçamento. Com uma negociação com o Chega. Exato, assumida publicamente, com uma negociação para a legislatura. Não é uma negociação feita em cima da mesa. É uma negociação a 4 anos num orçamento. O Governo sabe, porque nós também já o dissemos e eu assumo aqui. Nós sempre estivemos disponíveis para um acordo que fosse de legislatura, de governação. Não é um acordo pontual de contabilidade. É um acordo de mudança de Portugal. De aumentos de salários, de aumentos de pensões, de cortes nas coisas supérfluas do Estado, nos subsídios desnecessários. Agora, o Governo tem que ter coragem. Não pode, por um lado, dizer que é um governo de mudança, por outro, parece querer sempre agradar ao eleitorado socialista. Nós assim nunca vamos mudar nada. Eu deixo-me dar-lhe o exemplo do IRC e do IRS, não pela importância que isto tem do ponto de vista económico, mas pelo que simboliza. Então, nós andámos 8 anos, Daniela, 8 anos, Chega e PSD, não foi só Chega e PSD, a dizer as empresas estão com uma carga fiscal insuportável. E concordámos com isto, Chega e PSD. Bom, o PSD diz que vai baixar o IRC e nós, como partido coerente, dizemos, então nós somos a favor. Nós sempre defendemos baixar o IRC. Ouvimos o líder do PS dizer, também em coerência, diga-se, que são contra isso. Eles acham que as empresas devem pagar mais impostos. Para depois distribuírem, como eles gostam de fazer, pelas clientelas deles. Mas é coerente com o que eles sempre fizeram. Então e o Governo vem dizer que está disposto a mudar isso? Que está disposto a mudar coisas em que acreditámos, pelo qual lutámos de lado a lado. Luís Montenegro disse que vai fazer uma contraproposta. Mas isso é agora. Antes ouvimos os responsáveis do PSD dizerem que estão disponíveis a mudar isto. Mas para ficar claro, do lado do Chega, está disposto a viabilizar um orçamento às cegas, sem haver acordo, ou isso está mesmo fora de questão? Dá essa garantia? É irrevogável, como eu disse. Eu só tenho um irrevogável, não é como o outro que houve no passado. Eu só tenho um. É irrevogável. Ouça, é irrevogável. Portanto, nesse caso, prefere ir a eleições antecipadas, também não haver acordo entre Governo e PS? Eu não prefiro. Mas qual é a outra solução? Mas deixa que isso aconteça na prática. Qual é a outra solução que temos? Faz esse fim-capé. Repare, qual é a outra solução que temos? É esquecer as razões pelas quais as pessoas votaram no Chega?
Quer dizer, se as pessoas quisessem que fosse um orçamento todo feito pelo PSD, tinham votado no PSD, não tinham votado no Chega. Então, já que pega nessa questão, deixa-me lhe fazer uma pergunta, que é, não teme ficar vinculado a um orçamento que tem a paternidade, digamos assim, não só do Governo, da AD, mas também do Chega, se no futuro algo correr mal? Porque é diferente viabilizar um orçamento que é do Governo para evitar uma crise política ou viabilizar um orçamento que tem o seu cunho. É isso. Mas esse é o pensamento do Partido Socialista. O do Chega não é esse. Eu prefiro arriscar, ficar responsabilizado, mas termos a oportunidade de fazer mudanças efetivas no país. Eu não quero um orçamento para Portugal que deixe tudo igual ao que o Partido Socialista fez. Nós queremos cortar subsídios de pessoas que não querem fazer nada. Nós queremos aumentar a dotação para a justiça em matérias fundamentais como a luta contra a corrupção. Nós queremos controlar as fronteiras com mais meios. E isto não pode ser feito com conversa, tem que ser com dinheiro do orçamento. Portanto, sim, eu prefiro ficar responsável por um orçamento que seja participado e negociado e assume-se os riscos políticos. Corre bem, corre bem. Corre mal, assumimos esse risco. Do que um orçamento que eu diga só, vamos evitar uma crise política. É um péssimo orçamento, mas vamos evitar uma crise política. Não é o meu estilo de fazer política e também lhe digo, eu já disse isto várias vezes, ninguém sabe como é que sairão umas novas eleições. Eu acho que o país não precisava e não quer eleições. Teme ir a novas eleições? Eu nunca temo eleições, elas são o dia maior da democracia. Não receia perder lugares no Parlamento? Nunca foi assim que eu tomei decisões na vida, nunca. Não foi a perder lugares ou a ganhar lugares. Estou-lhe a perguntar se toma decisões a pensar nisso. Estou-lhe a perguntar se tem esse medo. Não tenho esse medo. Eu acho que os portugueses compreenderão ao fim do dia o que é que aconteceu. E Daniela, crédito nos seja dado ao Chega, eu desde o dia a seguir às eleições legislativas, chamámos a atenção do Governo para que a crise aí viria se não houvesse um acordo. O Chega disponibilizou-se a um acordo de Governo, sabendo que havia uma maioria para isso, mesmo sabendo que muito do seu eleitorado não quer esse acordo. E não queria esse acordo. Eu assumi um risco político evidente à frente do país inteiro. O Governo disse, não precisamos do Chega. E agora, afinal, precisam do Chega. E agora, afinal, o PS virou-lhes as costas, como fez sempre, em toda a sua história, a toda a gente, quando viu a hipótese de ganhar. Não há aqui um acordo secreto entre o Chega e o Governo para deixar o PS mal na fotografia? Não há acordos secretos. Eu não faço acordos secretos. Os acordos são... há conversas que não são públicas, e eu já quero com o Presidente da República, quero com o Primeiro-Ministro, também acho que não podia ser de outra maneira. As nossas conversas não têm que ser todas públicas. Agora, não há acordos que não são públicos. Eu e Luís Montenegro também, temos um mandato que depende dos militantes dos nossos partidos, que depende de quem nos dá votos. Portanto, o nosso dever é, perante o nosso grupo parlamentar, perante o nosso partido, assumir isso. Se houver um acordo, se chegasse a haver um acordo, ele será assumido publicamente. Nós estamos a falar desse acordo desde o dia a seguir às legislativas. O Governo arrogantemente não quis. Seja breve a terminar, o Governo arrogantemente não quis. E agora estamos no meio de uma crise. Quem é o responsável? Eu só vejo um. É o Primeiro-Ministro, é Luís Montenegro. Nós já iremos continuar esta entrevista em direto aqui neste grande jornal. É já depois de um curto intervalo. Não sei se quer deixar alguns esclarecimentos sobre estes desacatos que aconteceram. Acho importante, por isto. Era sabido que o Chega ia fazer aquele percurso. Foi avisado. Toda a gente sabia, e mesmo assim a extrema-esquerda e estes grupos ditos antifascistas decidiram ir provocar os manifestantes do Chega para o seu percurso. Repara, Daniel, o Chega não alterou o seu percurso, não foi ter com as outras manifestações, juntámos milhares de pessoas, foi um dia histórico, foi a primeira vez que isto aconteceu em Portugal, sobre a imigração, a primeira, desde 25 de Abril nunca tinha acontecido. Foram milhares de pessoas, ainda não há números finais da PSP, estima-se que milhares de pessoas tenham estado nas ruas de Lisboa, e houve indivíduos como este, que se viu, e que aliás se vê logo que não é do Chega, que aparecem no nosso percurso e começam a insultar. Tanto que as notícias primeiras que saíram foi que estas pessoas aproximaram-se, chamaram fascistas aos militantes do Chega, gritaram fascismo nunca mais, começaram a cantar cânticos lá deles. E, portanto, tudo o que eu pedi que tivesse acontecido foi que nos deixassem fazer a nossa manifestação como nós deixamos as dos outros. É tão simples como isso. O tempo passa muito a correr. Queria tentar perceber onde é que o Chega quer chegar, qual é o objetivo do partido com o referendo à imigração. É muito simples. Nós hoje temos os melhores países do mundo. Olha, hoje é um bom dia para falarmos disso, que acaba de vencer na Áustria, um país extremamente desenvolvido do centro da Europa, um partido que exatamente defende o mesmo que nós. Cotas e limites à imigração para que ela não fique descontrolada. Acaba de vencer hoje as legislativas austríacas. Nós estamos a ter um fenómeno que nunca tivemos na nossa história, que é um afluxo de imigrantes que nunca se viu. Já passaram os 10% da população, estão a caminho dos 15%.
Mesmo os países mais avançados da Europa não têm estas percentagens de imigração. Ou nós controlamos este fenómeno ou vamos pagar caro por isso. Queria só deixar isto claro porque isto é mesmo importante para mim. Portugal já foi um país de imigrantes. Os nossos imigrantes, muitos deles estavam hoje na nossa manifestação. Nós não somos contra as pessoas nem contra os imigrantes. Nós queremos que a imigração seja controlada. Aparentemente PS e PSD não querem isso. Tudo o que queremos é que o país receba bem, mas receba com controle, sabendo quem vem. E um dado que para nós é muito importante. É que quem imigra para Portugal tem que cumprir as regras. Quem não as cumpre tem que ser expulso de Portugal. É isso que queremos. Não queremos mais nada do que isto. Acho que é simples e fácil de perceber. Nós, na primeira parte desta entrevista, estamos mesmo a chegar ao fim. Peço-lhe uma resposta breve, por favor. Falámos sobre o orçamento do Estado. Tendo em conta tudo aquilo que disse aqui, podemos concluir que está disposto a derrubar um Parlamento que tem uma maioria esmagadora de direita? Gostava que essa pergunta fosse feita, embora não me exima a ela, ao Primeiro-Ministro. Porque se esta maioria de direita acabar no Parlamento, as tais linhas que o Presidente da República se referiu, tenho a certeza que a responsabilidade é do PSD e não do Chega. Porque, Daniela, desculpe-me voltar a este ponto, mas um partido... Mesmo que o Chega vote contra o orçamento do Estado. Mesmo que isso aconteça, porque um partido que desde o dia 1 a seguir às eleições disse que queria fazer um acordo, que estava disponível para fazer um acordo, para dar estabilidade ao país durante 4 anos. O Governo olhou para o lado de forma arrogante e não o quis. Nós andámos por todo o lado a dizer que o país precisa de estabilidade. Temos de concluir. E agora, passado este tempo todo, o Governo percebe que o PS não lhe deu estabilidade. Bem-vindos à realidade do país, bem-vindos à realidade política. Não fico feliz se isto acontecer, mas essa maioria histórica de direita, se for dissolvida, a culpa, repito, é do PSD. Não acho que o Chega tenha responsabilidade nisso. Muito obrigada, Dr. André Ventura, pela entrevista aqui no Grande Jornal.